No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos: a taxa de desemprego. O Brasil já tem 12,4 milhões de brasileiros sem emprego e informalidade bate recorde. Nós vamos também conversar com David Bacelar, que é da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, para fazer um balanço sobre a greve da categoria que aconteceu na semana passada. Você confere agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Com mais um novo recorde no avanço da informalidade, a taxa de desemprego registrou uma leve queda no trimestre móvel encerrado em outubro, mas ainda atinge 12 milhões e 400 mil trabalhadores e trabalhadoras. De acordo com os dados da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE e divulgados na sexta-feira, a taxa de desemprego caiu 0,2 ponto percentual entre agosto e outubro e ficou em 11,6%. No trimestre encerrado antes, em junho, a taxa foi de 11,8%. O trabalho sem carteira assinada e por conta própria bateram um novo recorde entre agosto e outubro, segundo o IBGE. O número de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada, contratados pelo setor privado, subiu em 2019 para 11 milhões e 900 mil trabalhadores, ou 2,4%, mais 280 mil pessoas sem direitos. Outras 4.565 pessoas são trabalhadoras domésticas que não têm carteira assinada também. Já o total dos que trabalham por conta própria subiu para 24 milhões e 400 mil brasileiros. Representa uma alta de 3,9%. São mais 913 mil pessoas em relação ao mesmo período do ano passado. O número de empregados com carteira de trabalho assinada ficou estável em relação ao trimestre anterior e, na comparação anual, somou 33 milhões e 200 mil trabalhadores. A taxa de subutilização da força de trabalho caiu, puxada pelo aumento da jornada de trabalho dos informais e pela redução do contingente dos que trabalham menos de 40 horas semanais, de 24,6% no trimestre móvel anterior para 23,8%, mas ainda atinge 27 milhões e 100 mil trabalhadores. De acordo com a analista da pesquisa do IBGE, Adriana Beringay, a redução da taxa de subutilização da força de trabalho está relacionada a um maior número de pessoas trabalhando mais horas, o que diminui o contingente de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas, ou seja, aqueles que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam e estavam disponíveis para trabalhar mais. O número de subocupados diminuiu 4,5% e o número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego, também recuou para 4 milhões e 600 mil trabalhadores. Agora, os números, vamos a um resumo da notícia. Taxa de desemprego 11,6%, taxa de desempregados, o total de desempregados é de 12,4 milhões de pessoas, taxa de subutilização 23,8%, total de subutilizados 27 milhões e 100 mil, desalentados 4 milhões e 600 mil, sem carteira 11 milhões e 900 mil e trabalhando por conta própria 24 milhões e 400 mil. Mobilização. Bom, eu vou conversar agora com o David Bacelar, que é secretário de Assuntos Jurídicos da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, para falar sobre a greve dos petroleiros na semana passada, de segunda a sexta, que teve várias ações, como doações de sangue, né? Teve também o subsídio a combustíveis, né? Os sindicatos fizeram uma ação importante para subsidiar combustível para os clientes, para eles saberem o quanto eles deveriam pagar, né? Ou quanto poderia ser o preço. Mas quem vai falar sobre isso é o próprio David. David, obrigado pela participação. Eu queria que você fizesse um balanço da greve e falasse justamente sobre essas iniciativas, né, que a federação teve junto com os sindicatos para alertar a população sobre a política de preços que a Petrobras faz e que faz o consumidor pagar muito mais caro pelos combustíveis. Bem, André, deixar até um abraço aí para você e para as pessoas que estão acompanhando o programa. Obrigado. E esse bate-papo sobre um assunto tão importante que é a defesa da soberania nacional e do patrimônio público brasileiro, que impacta diretamente nos preços que vão aos consumidores, e aqui estamos falando dos preços de derivados de petróleo, ou seja, dos combustíveis,
e também de uma grande empresa que tem gerado emprego, gerado renda em todo o país. Apesar da decisão monocrática e inconstitucional de um dos ministros do TST, em que antes da própria greve ela começar, ele a decreta abusiva e multa os sindicatos, dos petroleiros de todo o Brasil, filiados à FUP, em R$2 milhões por dia. Apesar disso, nós realizamos essa greve durante esses 2 dias, como informamos, não iríamos impactar a distribuição de produtos essenciais à população brasileira, principalmente gás de cozinha, gasolina e diesel. E durante esses 2 dias de greve, que foi o que nós conseguimos fazer... Que foi na segunda e na terça, então, né? Oi? Que foi na segunda e na terça, então, né? A greve que estava programada para acontecer até a sexta, por conta dessas decisões arbitrárias do TST, ela foi feita na segunda e na terça, né? Exatamente. Devido a essa truculência do TST, a gente conseguiu realizar a greve na segunda e terça-feira, ou seja, foram 2 dias de greve. E nesses 2 dias nós tivemos algumas ações solidárias em âmbito nacional, de forma sincronizada, combinada com todos os sindicatos. No primeiro dia nós conseguimos fazer com que a categoria petroleira ela estivesse doando sangue pelo Brasil, uma campanha feita nacionalmente, onde doamos sangue no Dia Nacional da Doação de Sangue, dia 25, em todos os bancos de sangue do país, principalmente nas capitais, ligados aos hospitais públicos. No dia seguinte, nós fizemos a distribuição do combustível a preço justo. Estamos questionando a política de preços que foi implementada pelo Michel Temer em 2016 e foi aprofundada pelo governo Bolsonaro, que tem prejudicado o motorista, a motorista que utiliza o combustível, seja no caminhão, seja no dia a dia, seja do taxista, do motorista de aplicativo, e que impacta indiretamente nos preços que cheguem, dos produtos que chegam aos consumidores, desde a alimentação, aos medicamentos, as bebidas e tudo mais. Então, nesses 2 dias nós conseguimos fazer isso, a partir de uma adesão forte da categoria petroleira à greve, que, não indo para o trabalho, participou dessas ações solidárias que foram realizadas em todo o Brasil. Infelizmente, tivemos de suspender a greve na terça-feira à noite, quando fizemos assembleias em todo o país também, nessas bases dos sindicatos filiados à FUP, e a categoria achou melhor suspender a greve devido às multas que já estavam somando R$26 milhões de multas para a FUP e seus sindicatos. Agora, os sindicatos, por exemplo, na sexta-feira, o Sindipetro do Paraná e Santa Catarina continuou fazendo essas ações, inclusive teve uma ação em Curitiba, em um posto na cidade, que distribuiu vários cupons, com descontos para os motoristas. Ou seja, ainda que a greve tenha durado 2 dias, parece que a conscientização dos petroleiros, a intenção de conscientizar a sociedade perdurou aí por todos esses dias e é permanente, inclusive pela ação sindical da Federação Única dos Petroleiros, né, David? Sem dúvida, essas ações elas continuarão sendo realizadas, não somente nessa semana, como também nas posteriores. Nós faremos aí audiências públicas em Câmara de Vereadores e Vereadoras, Assembleias Legislativas, continuaremos com as atividades no Congresso Nacional até o seu recesso, que é agora no meio de dezembro, e estaremos, para além disso tudo, construindo uma outra greve, e agora uma greve declaradamente contra as privatizações, que estaremos discutindo ela nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, no Rio de Janeiro, numa reunião ampliada do Conselho Deliberativo da FUP, onde teremos a presença da direção da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras e também de todos os sindipetros do Brasil que são filiados à FUP. A ideia é construir essa greve para fazer esse debate junto à sociedade e, principalmente, disputar essa tese com o Tribunal Superior do Trabalho de que discutir privatização é também discutir direitos trabalhistas, é também discutir a empregabilidade tanto do trabalhador, da trabalhadora que fez um concurso público, como também dos terceirizados e terceirizadas que já são impactados e impactadas aí em mais de 220 mil
demissões que ocorreram em todo o país de 2016 para cá. Petroleiros em defesa da Petrobras, em defesa do emprego e contra a política de preços da Petrobras, que acompanha o mercado internacional e faz com que a gente aqui, mesmo sendo produtor de petróleo, tendo autossuficiência em produção de petróleo, pague o preço que é praticado lá fora, ou seja, mais caro. Conversei com David Bacelar, que é secretário de Assuntos Jurídicos da Federação Única dos Petroleiros, sobre a mobilização que aconteceu na semana passada. David, obrigado. Mais uma vez, um abraço aí, André, para todos os ouvintes, pessoas que estão nos acompanhando na internet. E esperamos aí que as demais categorias que passam problemas parecidos como o nosso também estejam conosco na luta. E nesse sentido, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras é fundamental para organizar a luta da classe trabalhadora contra o governo Bolsonaro. Um forte abraço. Jornal da CUT. Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Nas redes sociais, procure por CUT Brasil no Facebook, no Instagram e no Twitter e procure também os conteúdos Jornal da CUT no Spotify. Até a próxima edição.